A manchete é: Bolsonaro concede um indulto, um perdão a Daniel Silveira. Tá meio que medindo forças com a Suprema Corte. É um assunto pacificado, é um direito do presidente da República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça estão em julgados, em jurisprudências do próprio senhor ministro Alexandre de Moraes. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido. Eu sei que você deve estar ansioso pela notícia do dia, para entender direitinho essa história de graça, de perdão, de indulto, chame como quiser, mas vamos voltar no tempo, porque parece que ficaram para trás, parece que ficaram no ontem algumas peças que estão assim implorando para se encaixar no hoje. Você já vai entender do que eu estou falando. É que antes de ser um problema para a Suprema Corte, o Daniel Silveira já era um problema para o então partido dele, o PSL. Por que o cara era um problema? Porque ele andava por aí gravando as reuniões clandestinamente, escondidinho, na surdina, reuniões importantes que depois foram reveladas e geraram assim um mal-estar completo aí entre várias pessoas, entre vários políticos. Ele foi parar no Conselho de Ética por causa disso. O parlamentar é acusado de gravar ilegalmente e depois divulgar uma reunião do PSL, onde o então líder do partido, o deputado delegado Valdir, teria chamado o presidente da República de vagabundo. As testemunhas foram os deputados Luiz Lima, Carlos Jordi e Felipe Barros. Não posso precisar, deputado Alexandre, se o Daniel gravou ou não, porque naquele momento eu não sei de onde partiu essa gravação. Daniel estava comigo, ao meu lado, eu falando com o delegado Valdir, outros deputados também falaram nesse encontro. Questionei sobre a origem desse áudio e eles me falaram que foi alguém que estava na liderança. Imagina, são 53 deputados na liderança nesse dia, devia ter um pouco mais da metade, e ainda há assessores da liderança, assessores que hoje também nem fazem mais parte. É fácil termos acesso a qualquer áudio que possa estar surgindo, sendo gravado. Eu mesmo já tive de outras oportunidades que não eram uma reunião. A essas alturas aí, o Daniel Silveira já tinha contra ele 6 representações no Conselho de Ética, tá? A maioria veio em função de alguns discursos que ele fez no plenário. Disse muita coisa preconceituosa, disse muita coisa muito violenta, muito racista, mas assim, deixa tudo isso de lado, por mais grave que seja, e fica concentrado na coisa aí das gravações. Vai fazer sentido quando a gente for ler o Estadão de abril de 2021. Olha lá, Daniel Silveira gravou conversas com Bolsonaro e Maia, diz deputado do PSL. Eita! Então o cara pode ter gravações inéditas do presidente Bolsonaro? O deputado Felício Laterça, do PSL, disse que o colega dele, o Daniel Silveira, que estava no PSL naquela época, gravou clandestinamente conversas reservadas com autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele era um gravador ambulante, disse o Laterça ao Estadão na segunda-feira, dia 22. Segundo o parlamentar, Silveira também o procurou para facilitar a vida de empresas e ganhar dinheiro na boa em atos de corrupção. Pois é, aí tem mais essa, né? Corrupção. E através das emendas, claro. Na reportagem você pode saber os detalhes. Aqui o que interessa é essa história do Silveira ter ou não áudios do presidente Bolsonaro. De volta para o texto. Silveira usava celulares para fazer gravações sigilosamente. Na última quinta-feira, dia 18, agentes apreenderam 2 telefones encontrados na cela ocupada por Silveira na Superintendência da Polícia Federal no Rio. Os aparelhos serão periciados por ordem do Supremo e podem conter os áudios. Então tá aí, você tem um deputado dizendo que o Silveira gravava as reuniões clandestinamente, incluindo reuniões com o presidente da República. Fazia isso usando o celular e um celular foi apreendido. Aí talvez, quem sabe, numa dessas, esse celular contém a voz do presidente. Agora põe tudo isso em ordem cronológica, vai. Abril de 2021, celular apreendido. Abril de 2022, Silveira é condenado no Supremo Tribunal Federal. E, depois da condenação, veio isso. E agora, no fim do dia, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial um decreto que concede o Instituto da Graça ao deputado federal Daniel Silveira, uma espécie de perdão. Alguém estava esperando por isso? Você estava esperando por isso? Aliás, você já viu isso acontecer antes no Brasil? Tipo,
um presidente conceder um indulto, um perdão a um aliado dele que estava prestes a se ferrar? Você já viu isso antes? É de rigor que sejam usados todos os meios admissíveis, jurídica e politicamente, para a defesa da liberdade de expressão, a exemplo da graça que goza de expressa previsão constitucional. É um assunto pacificado, é um direito do Presidente da República conceder a graça e toda a fundamentação dessa graça estão em julgados, em jurisprudências do próprio senhor ministro Alexandre de Moraes. Portanto, repito, o decreto é constitucional e será cumprido. Agora só para pensar na gravidade da situação em que o Brasil se meteu e em como a coisa escalou, né? Ato 1, deputado Bombadão diz que vai meter porrada em ministro da Suprema Corte. Ato 2, diante da inação da Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal decide agir e condena esse deputado, condena a 8 anos e 9 meses de prisão. Ato 3, Presidência da República entra na história, basicamente desautorizando, passando por cima da Suprema Corte. Quando você olha para os pormenores jurídicos dessa história, você percebe que nada é tão simples e que a gente está entrando num território que é desconhecido e perigoso. Antes mesmo do indulto, já tinha uma discussão delicada aí, que era sobre a Câmara dos Deputados. Será que a Câmara dos Deputados precisa referendar a decisão do Supremo, ou será que cabe à Câmara dos Deputados apenas cumprir essa decisão sem falar nada? Isso já estava no ar, essa bola aí já estava quicando. Aí veio o indulto, para deixar tudo ainda mais complicado. Será que o que o Bolsonaro fez é legal, ou será que ainda falta convencer a lei? Liga a TV aí em qualquer canal de notícias e você vai ouvir um especialista, um jurista comentando esse assunto. Tipo Walter Maierovitch na Globo News. Qual é a sua opinião? Eu diria que é flagrantemente inconstitucional. E basta ler, para quem tem olhos de ver, a motivação do decreto, aquilo que a gente chama juridicamente das considerandas do decreto. Lá está escrito que o Supremo Tribunal Federal cometeu um erro judiciário. Quer dizer, quem fez o decreto se coloca na posição superpoderes, na posição de corte de cassação, de dar a última palavra, quando qualquer estudante de direito sabe que a última palavra numa democracia com tripartição de poderes é sempre do poder judiciário. Ficou muito claro, Burnier, e estamos num momento histórico, que no dia 7 de setembro, no feriado da independência, Bolsonaro tentou dar um golpe. Agora, no dia 21, num outro feriado simbólico do Tiradentes, Bolsonaro penetra, ingressa na antessala da ditadura. O Brasil agora assiste a uma rinha entre os 3 poderes. E é por causa de um único troglodita, com anabolizante no cérebro e um pote de whey vazio no lugar do coração. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.